Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. É um prazer recebê-los aqui mais uma vez, mais essa semana. E hoje vamos conversar a respeito do tema em repercussão geral 816 do STF, que ele trata de duas questões específicas: o limite do teto da multa de 20% e a incidência de ICMS ou ISS na cadeia de industrialização por encomenda. Não necessariamente nessa ordem. Primeiro, a respeito ali da industrialização por encomenda, e o item B ali a ser fixado da tese é o teto de 20% da multa moratória. Vamos lá? Vamos entender o que se trata essa questão, como está andando o processo? O tema 816 estava pautado para julgamento sessão virtual, onde o ministro Dias Toffoli, o ministro relator, pronunciou o seu voto e tivemos 5 outros ministros acompanhando ele, só que o ministro Moraes pediu vistas do processo, então retirou ele ali do julgamento para análise, perfeito? Vamos entender. O que trata esse tema em repercussão geral? Como eu disse para vocês, ele trata de 2 itens. O primeiro é uma discussão de limites de tributação entre estados e municípios, tá? Versa ali sobre o subitem 1405 da Lei Complementar 116 de 2003, que é a Lei Complementar do ISS. Vamos lá? O que trata o subitem 14.05? Vamos aqui em tela para vocês. Ele trata de serviços a serem tributados pelo ISS. E ali nós temos a restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, entre outros. Volto aqui para mim. Então, ali a lei complementar 116, ela traz a lista de serviços a serem tributados pelo ISS, de modo a não trazer ali um conflito com o ICMS, ou até delimitar ali, olha, você vai ser tributado pelo ISS até determinado ponto, sobre o outro ponto vai incidir o ICMS, perfeito? O que ocorre? Ocorre que essas atividades no processo de industrialização estavam sendo exigido por alguns municípios a tributação pelo ISS e não o ICMS. E aí vem o grande destaque do voto do ministro Dias Toffoli, que ele explica essa questão. Fala assim: olha, a lei complementar, ao estabelecer a abrangência e a aplicação do ISS, ela errou, porque a aplicação do ISS é voltada para serviços. E na industrialização por encomenda, nós estamos tratando de serviços. Embora essas atividades possam estar presentes, nós estamos tratando de uma cadeia produtiva de uma mercadoria. E por se tratar de uma cadeia produtiva de uma mercadoria, é mais pertinente a incidência do ICMS no lugar do ISS. Perfeito, meus amigos? Compreendemos até aqui? ICMS de competência dos municípios, o ICMS de competência dos estados. Perfeito? Foi esse voto do ministro relator Dias Toffoli quanto à questão. Então, ele não invalida, é importante a gente falar isso, ele não está invalidando os serviços constantes ali no item 14.05 da Lei Complementar 116. Ele está falando, ele fala e ele deixa claro isso no seu voto, que a Lei Complementar errou ao não deixar claro a hipótese de exceção, que é justamente no processo de industrialização. Então, o que, que muda isso na realidade, no nosso dia, na nossa vida? Serviços destacados que envolvam aqueles, estejam presentes ali no item 1405 da lei complementar, vão continuar sendo tributados normalmente pelo ISS. Agora, se esses serviços estiverem ali no rol de um processo de industrialização, estiver numa cadeia produtiva, estiver correlacionada à indústria, eles vão ser tributados pelo ICMS. Essa foi a alteração apresentada pelo voto do ministro Dias Toffoli. Perfeito, meus amigos? Agora vamos tratar aqui o teto da multa moratória ali, que consta também no segundo item do tema de repercussão geral 816. Vamos lá. Primeiro a gente tem que compreender as multas que existem no direito tributário brasileiro, que são 3 características de multa: a multa moratória,
a multa de ofício, perfeito, e a multa isolada. Vamos explicar cada uma dessas para a gente entender? A multa ali moratória nada mais é que um incentivo, eu digo, para que o contribuinte pague seus valores em dia. Perfeito? Então, ali, seu vencimento é dia 10, uma forma de compelir a esse contribuinte a pagar em dia se tem a multa ali moratória de 20% ou 30%. Vamos analisar qual é o patamar a ser aplicado ali. Perfeito? O ente federativo, seja Estado, seja município, seja União, estabelece ali um percentual a ser aplicado mediante o atraso do pagamento. Então, serve como incentivo a pessoa a pagar em dia para que não pague a mais. A multa de ofício trata-se especificamente da questão quando se verifica ali uma fraude, uma omissão de receita, quando ali por o meio a autoridade fiscalizadora, o fisco, identifica uma fraude do contribuinte. Ele faz o lançamento do auto de infração e aplica essa multa, tá bom? E a terceira multa é a multa ali pela ausência da prestação de uma obrigação acessória, é, que seria ali o contribuinte obrigado por lei, que seria ali retornando a multa isolada. Então você não cumpriu uma obrigação, não transmitiu ali uma declaração que o ente fiscalizador solicita, você já seria penalizado com essa multa isolada. Perfeito? Vamos voltar aqui para o tema 816, multa moratória. É importante destacar que cada uma dessas multas são tratadas por repercussões gerais específicas ou que ainda não foram balizadas pelo STF. Caso vocês queiram, caso vocês desejem, deixe aí nos comentários que a gente trata ali a respeito das outras multas. O que ocorre? No caso concreto, a municipalidade tributava, cobrava ali como multa moratória 30% sobre o valor atrasado. É importante a gente destacar que a multa ela deve ter um caráter pedagógico na punição ali da pessoa. A multa ela não tem caráter arrecadativo, a finalidade da multa não é arrecadar, não é trazer mais recursos para o governo. Então não faz sentido ter uma multa excessiva, uma multa no mesmo valor do débito ali, do tributo devido. E a gente está tratando de uma penalidade menor, que é um atraso no pagamento. Então, aquela pessoa não está procurando fugir da tributação. Ela fez todos os procedimentos certinhos, ela apresentou declaração, ela apresentou exatamente os tributos que ela devia, o que ela devia pagar, tá? Ela não está omitindo receitas, não está escondendo nada. Apenas ali no momento, um esquecimento ou uma desatenção, o contribuinte não pagou. E por vezes os entes praticavam alíquotas de 30%, 50%, até 100% de tributação na dívida de mora. Então você desvirtua o sentido da dívida da multa de mora, perfeito? E o STF, o ministro Dias Toffoli, trouxe ali a concepção, alterou esse entendimento para trazer a fixação do tema no sentido de que a multa moratória até 20% é válida. Não há irregularidade na tributação em percentual ali até 20%, tá bom? O que ultrapassa isso já começa a fugir do caráter pedagógico da multa moratória e não deve ser aplicada. Esse foi o entendimento ali do ministro Dias Toffoli no seu voto, perfeito. E como eu disse anteriormente para vocês, ele foi acompanhado por outros 5 ministros. Tudo bem? Então é uma boa notícia para os contribuintes. Havia muitos e há muitos municípios, estados que aplicam multas moratórias em valores superiores. Então hoje, com base nessa decisão, os contribuintes podem solicitar a revisão desses valores que eles se beneficiarem, reduzirem a sua dívida tributária ali, e até mesmo se estão em parcelamento, pagaram algumas parcelas com base na aplicação de uma multa moratória um valor excedente a 20%, eles podem pedir ali o reescalonamento da sua dívida, o recálculo para aproveitamento desses valores. Perfeito, meus amigos? Esse foi o tema repercussão geral.
é importante a gente tratar aqui também de uma questão. O ministro Dias Toffoli, ali no seu voto, ele previu a aplicação da modulação dos efeitos da sua decisão apenas com relação ao primeiro item, tá? Apenas com relação à industrialização sobre encomenda e a incidência do ISS e do ICMS. Então, o que me parece é que se realmente a gente não tem todos os votos necessários para a aplicação da modulação dos efeitos, que, salvo engano, seriam 8 votos, a gente apenas 6, e esse julgamento foi retirado de pauta com pedido de destaque do ministro Moraes, mas ao que me parece, a toda a indicação que haverá modulação dos efeitos apenas com relação a essa discussão da industrialização por encomenda e a incidência do ISS ou ICMS. A questão da multa qualificada, a multa, perdão, de mora com patamar acima de 20%, o ministro Dias Toffoli não previu ali na sua modulação dos efeitos. Então, o que é um bom sinal para os contribuintes também, que aqueles que pagaram a mais nos últimos 5 anos podem pedir a revisão desses valores para o pagamento ali, recebimento da diferença que pagou a mais, ou ali reescalonar as dívidas, como eu conversei com vocês anteriormente. Meus amigos, esse era o tema que eu queria trazer com vocês, queria conversar com vocês. Julgo muito importante, muito relevante, tá bom? Em especial a questão da multa moratória, que começa agora o STF a pacificar essas questões. Óbvio, decisões futuras a gente teremos ali a discussão das outras multas, mas a gente já começa a ter um norte ali da aplicação justa, igualitária dos tributos para todos nós e que não tem um efeito confiscatório. Porque a grande discussão dessas multas em valores altíssimos era esse. Você perdia o fator pedagógico, o fator punitivo ali, e você começava a tratar como arrecadação, você mais do que dobrava o valor da dívida. E óbvio, isso não estamos tratando de justo, isso não é equânime, tá? O entes federados, se aquele contribuinte ele não está pagando seus tributos em dia, está agindo de forma errada, ele tem medidas fiscais ali para serem adotadas a coibir aquela prática, a obrigar a pessoa ao pagamento. Não é dobrando o valor da dívida que será alcançado o pagamento do valor. Perfeito, meus amigos? Muito obrigado por vocês terem acompanhado até aqui. Se inscrevam aqui no canal, cliquem no botãozinho aqui do joinha, compartilhem com seus amigos, compartilhem com seus familiares. Deixe aqui suas dúvidas, seus comentários, é muito importante para mim, até mesmo para a produção dos próximos vídeos, entender o que vocês querem ouvir falar aqui e também os feedbacks. Falar assim, Ramon, olha, melhora aí o áudio, a luz, que a gente vai trabalhando em cima, meus amigos. Mais uma vez, muito obrigado por ter assistido até aqui. Até mais. Tchau, tchau.